Há um livro muito importante, relevante para o pensamento político, para a história das crônicas políticas e da filosofia política, que é o Leviatã, do Thomas Hobbes. E esse livro é de 1651. Então, claro, muita gente pode associar as ideias do Hobbes, e claro que em grande parte elas estão associadas aos acontecimentos na Inglaterra naquele momento do século XVII, mas o livro não tornou-se histórico por isso, e sim porque traz ali considerações que valem o tempo todo para a discussão de regimes políticos, organização de regimes políticos, organização de governos, distribuição de poder e assim por diante. Era um momento em que partia para o fim, né, o protetorado ali na Inglaterra, um período sem monarquia, o único período desde que há monarquia nas terras inglesas, o único período em que a monarquia esteve suspensa, com Oliver Cromwell comandando o país, e depois o filho Richard entra no lugar do pai, quando o pai morre, mas não era Oliver Cromwell, e logo depois a monarquia é restaurada. E no Leviatã há a defesa pelo Thomas Hobbes de um soberano único, incontestável, e cujo poder não pode ser dividido, não pode ser repartido, não pode ser sombreado e não pode ter um correspondente, nem dois, nem três. É o soberano com o poder absolutista. E ele inclusive diz que o único momento em que, como ele está falando de um soberano e de um Estado monárquico, a ideia é de que o súdito, por isso a palavra súdito, há um momento, há uma situação em que ele não deve obediência ao Estado, que é na defesa da própria vida, quando o Estado quer matá-lo, não é? E claro, ele aborda inclusive questões de ordem religiosa, como se sabe hoje, inclusive, é uma coisa formal, é claro, o rei, hoje o Charles, ele não comanda a igreja anglicana, mas formalmente sim, ele é chefe na igreja anglicana, mas é óbvio que é um arcebispo que comanda a igreja anglicana. Mas o Hobbes fala inclusive das instituições, né, das instituições cristãs, mas que em assuntos civis elas também estão sujeitas ao poder do soberano. Esse livro é muito maior em termos de profundidade, de relevância, do que o Príncipe do Maquiavel. Embora o Príncipe receba muito mais atenção, seja muito mais vezes citado. Mas o Príncipe, ele tem inclusive a peculiaridade de ser um momento em que Maquiavel tenta se reaproximar da família Médici. Ele havia caído em desgraça, com os donos de Firenze, e donos em todos os sentidos, inclusive a propriedade de um dos maiores, se não naquele momento, século XVI, início do século XVI, o maior banco da Europa. Era um banco que não ficava limitado a Firenze, nem ao que hoje chamamos de Itália, né? Mas avançava por outros países europeus e era de propriedade dos Médici, que tinham tanto poder que fizeram também um Papa. Aliás, o Papa, no momento em que Lutero escreve as teses e as fixas ali, vai fixando-as nas portas dos templos, né? O Papa era da família Médici.
Uma família importantíssima. Maquiavel tentava se reaproximar. E aí ele escreve aquele rol de conselhos, né? Que, claro, muito bem elaborados e ganham notoriedade perene. Mas o Leviatã é muito mais profundo e historicamente mais importante. Agora, uma terceira figura surge também no chamado espírito do tempo, né? Eram novos tempos de contestações à monarquia, de enfraquecimento da monarquia, de crescimento do poder econômico burguês. E Montesquieu propõe, defende o poder repartido com funções específicas, um poder para legislar, um poder para executar aquilo que foi legislado e para garantir o cumprimento da lei feita pelo parlamento, pelo Congresso, pela Assembleia, dependendo do lugar, e o poder judiciário, que vai julgar os casos em que a lei foi desrespeitada e, obviamente, tratará de ser guardião da Carta Magna daquele país. E Montesquieu, nas chamadas democracias burguesas, liberais, parlamentaristas ou presidencialistas, e mesmo em monarquias constitucionalistas, como é o caso do Reino Unido, prevaleceu a ideia de Montesquieu. E o modelo brasileiro, ele tem alguma coisa do americano, mas não tem, por exemplo, o sistema bicameral nos estados. Só há a Assembleia que legisla, a Assembleia Legislativa, que obviamente é um reconhecimento do princípio de federação, de que o Brasil é uma federação. Há um princípio federalista estabelecido de cara na própria Constituição, não só nesta, mas nas outras também. E há o poder municipal, também unicameral, a Câmara dos Vereadores e o Poder Executivo. E nos estados, além da Assembleia Legislativa e do Poder Executivo, com os governadores, você tem o Judiciário Estadual. E, claro, só é bicameral na organização do poder na União, com Câmara, Senado. O Poder Judiciário, e aí inclusive sua instância máxima, com o papel constitucional de guardar a própria Constituição, e o Poder Executivo. Só que no Brasil, assim como nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, ou seja, países presidencialistas, o chefe do Executivo não é só chefe de um poder, ele é presidente da República. E tem também a função de chefe de governo. Ele é chefe de Estado por presidir a República e é chefe de governo. Em países parlamentaristas republicanos, ele é chefe de Estado, ele preside a República, mas não chefia o governo. E há o sistema híbrido francês, que na verdade é um presidencialismo, é cada vez mais um modelo presidencialista, embora haja a figura do primeiro-ministro. No Brasil, o Brasil tem uma história de rupturas. Mesmo na estabilidade do Império, a questão da autonomia dos estados sempre esteve presente, provocou revoltas, provocou inclusive movimentos de secessão, como aconteceu no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, provocou guerras internas, como aconteceu na Bahia, como aconteceu no Pará, mas havia a estabilidade do poder central. E o parlamento, em algum momento, tinha mais poder, no momento seguinte já não tinha poder, era um poder quase simbólico. Na regência teve muito poder, porque era dali basicamente que se determinava como é que se formaria a regência, quais seriam os regentes.
né, na infância de Dom Pedro II. Mas a estabilidade, ela se firmava na figura do imperador. Principalmente depois que Dom Pedro II chega à adolescência e daí para frente. Mas na República, nós temos uma República que o primeiro presidente foi um militar, porque a República foi declarada num golpe de Estado, né? Uma quartelada. Não foi um movimento popular, revolucionário. Foi uma quartelada, no Rio de Janeiro, com apoio em alguns estados importantes. São Paulo, por exemplo, havia o Partido Republicano, etc. Havia jornais republicanos, livros defendendo a República, movimentos sociais republicanos nos grandes centros urbanos. Esse país gigante, durante muito tempo, ignorou todas essas questões, inclusive a própria queda da monarquia. Houve regiões no Brasil, nesse imenso Brasil, em que a notícia chegou anos depois. Não tem mais monarca. Agora é um sujeito lá que a gente mesmo escolhe, a gente elege. E o primeiro renuncia, Deodoro. O segundo enfrenta a Armada e ao mesmo tempo enfrenta o Supremo e chega a dizer que os ministros do Supremo precisariam de habeas corpus, né? Porque se não fizessem a coisa certa ele prenderia todo mundo. E apesar de Floriano em diante, você ter ali 4 anos, né, desde o civil, primeiro civil, Prudente de Moraes e tal, só há interrupção por morte. E aí o vice-presidente assume, quer dizer, não há golpes de Estado. Mas há tensão, movimentos de contestação, a formação do movimento tenentista em 24 e o primeiro golpe na República, dentro da República, que é em 1930, com Getúlio Vargas. E durante todo esse tempo, e depois, a ditadura Vargas, o Estado Novo, a flexibilização da ditadura por causa da guerra, o fim do getulismo no seu período ditatorial, a Constituição Liberal de 46, a volta de Getúlio eleito, as acusações contra Getúlio, o suicídio de Getúlio, o movimento para que Juscelino não tomasse posse, a vitória de Jânio, a renúncia de Jânio, a difícil chegada à presidência de Jango, todos os obstáculos colocados, um parlamentarismo de ocasião, a volta do presidencialismo, a derrubada do Jango, o golpe militar, a volta de um presidente eleito. Primeiro você tem um escolhido pelo colégio eleitoral, porque o escolhido na verdade morreu, foi o seu vice, quem deveria estar ali. O primeiro eleito diretamente renuncia momentos antes de um impeachment, então historicamente sabe-se que haveria o impeachment se ele não renunciasse, como informalmente foi um impeachment. E o parlamento, em todas essas crises, o Congresso brasileiro, ele teve momentos em que ele resistiu a rupturas, resistiu a golpes, mas houve muitos momentos em que ele foi coautor de golpes, em que ele produziu golpes, em que ele dirigiu golpes de Estado. E o parlamento brasileiro, como qualquer parlamento em democracia, e onde se presume todos concordam, pelo menos formalmente, que deve prevalecer o Estado de Direito, o parlamento é essencial. Essencial. Assim como não há Estado de Direito sem um judiciário independente, não há. Não há Estado de Direito sem judiciário independente. Não há democracia sem representação legítima e real, ou seja, que de fato os representantes sejam defensores dos representados, das reivindicações, das lutas, das bandeiras do povo, o representado, que é quem dá poder a toda essa gente.
inclusive aos não eleitos diretamente, como o caso dos ministros e dos juízes em todas as instâncias. A autoridade que eles adquirem, ela vem do povo e ela é temporal. Essa é a ideia e prevaleceu no Brasil, como em quase todos os países com a ordem política moderna, essa repartição do poder. No Brasil, o Congresso já foi golpista, o Congresso já financiou golpes, o Congresso já alimentou golpes, o Congresso já atentou contra a democracia, mas também já defendeu a democracia. O Congresso participou da renúncia ou da situação que levou à renúncia de Jânio Quadros e teve participação decisiva no golpe contra João Goulart. Participação decisiva. Inclusive no movimento para dar legitimidade ao golpe militar. Castelo Branco, vale notar, foi eleito pelo Parlamento Brasileiro. Então tratou-se não apenas de criar todo um ambiente político e legal para a deposição de Jango, declarando-se a vacância da presidência, quando não havia vacância, mas legitimando a posse de Castelo Branco, com a participação do Congresso e votação no Congresso. O Congresso, em 2016, 2015, 2014, segundo semestre de 2014, ele se torna um ambiente de efervescência golpista. Efervescência permanente. Em alguns casos, havia os movidos por interesses políticos, em alguns casos, os movidos por dinheiro. E o parlamento é essencial, porque lá está a representação, principalmente na Câmara, pelo sistema brasileiro, a Câmara dos Deputados é a reunião dos que representam o povo. Embora o nosso sistema eleitoral acabe provocando aberrações e ataques a essa legitimidade da representação quando alguém que é candidato, o candidato A tem muito mais votos do que o candidato B, mas o candidato B é que vai como representante do povo pela consideração dos votos recebidos pelo partido de cada um e pela distribuição das cadeiras, levando em consideração os votos recebidos pelas legendas. É um sistema proporcional que faz com que, em alguns momentos, uma legislatura tenha uma maioria que não recebeu votos para ali estar. Não foi escolhida de fato. E essa distribuição, inclusive, ela nasce ali no centro do poder partidário, entre os caciques partidários. Ali você tem a distribuição de dinheiro e a distribuição da hierarquia eleitoral. Quem herdará votos dos partidos? Isso não é representação democrática. Mas o importante é o quanto o parlamento consegue produzir crises. Vejamos o que está acontecendo agora. Há um movimento febril por poder, por mais poder, realizado esse movimento pelas duas figuras mais importantes neste momento
do Congresso Nacional. Inclusive aquele que preside o Congresso Nacional por presidir o Senado, Rodrigo Pacheco, e aquele que preside a Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E na Câmara, o poder de Lira não é só porque ele é presidente da Câmara, porque houve presidentes da Câmara dos Deputados que tinham esse poder formal, como deve ser. Uma atribuição, uma missão, uma função de presidir a Câmara. Porém, com o crescente controle da execução orçamentária pelo Legislativo, pelo Congresso Nacional, é óbvio que quem distribui o dinheiro, você tem as emendas individuais, você tem as emendas de comissão, você tem as emendas de bancada. E as emendas de relator, elas se tornaram, embora formalmente o relator fosse a figura central, era o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Isso foi derrubado pelo Supremo como inconstitucional, e era inconstitucional, por não atender às exigências constitucionais de transparência, publicidade e possibilidade de fiscalização. Então, veio a RP8 no lugar da RP9 e você tem uma reprodução que dá ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado um poder gigantesco. Um poder escudado não no cargo apenas, mas no dinheiro que é controlado. No dinheiro público que está na execução orçamentária. Lira chegou a dizer, eu não estou aqui à frente de carimbadores, né? Não somos carimbadores. Tanto que o Congresso, de acordo com a Constituição, participa da elaboração e da aprovação do orçamento. É verdade, mas a discussão não é o orçamento, mas a execução orçamentária. E aí, quando o governo tenta associar as verbas parlamentares a obras previstas no PAC, há uma reação. Ou seja, o dinheiro não é nosso, o dinheiro não é do Executivo, o dinheiro não é do Judiciário, o dinheiro é de todos, diz o Lira. Mas eu quero que prevaleça a decisão, inclusive individual, do parlamentar para o uso desse dinheiro. Se o Executivo chega e diz, olha, na sua região, deputado falando de tal, nós temos ali um projeto para duplicação de estradas e construção de uma ferrovia. Ou temos um projeto para a construção de um Instituto Federal e de um hospital modelo. Ou temos um projeto para a formação de uma rede de escolas rurais. Ou temos um projeto para estabelecer o acesso ao saneamento básico para 100% da população, com água tratada e esgoto. O Lira não quer que seja assim. Ele quer que o deputado diga não. Esse dinheiro vai para aquela estrada lá que o prefeito pediu. Se precisa, por que o prefeito pediu? Quem vai executar a obra? Que material será usado? É de fato uma obra prioritária? Aquela cidade precisa mesmo de um novo hospital, ela está precisando agora de uma escola. Aquela outra precisa de um centro esportivo ou está precisando de um hospital. Quem define isso? É de todos, Lira, claro. Então não é seu, nem do deputado que terá aquela verba para usar como bem entender.
Ele não pode usar como bem entender. Porque não é dele. O direito à verba, o direito à emenda, é exatamente para que ele traga reivindicações lá do seu lugar. Olha, o povo lá está precisando disso. Agora, um deputado do Piauí mandar dinheiro para o Mato Grosso do Sul, e um do Mato Grosso do Sul mandar para o Acre, e um do Acre mandar para São Paulo, como acontecia na RP9, na emenda de relator. Então, é uma luta por poder, inclusive para a sucessão. Lira quer que o governo apoie o seu candidato à sua sucessão no ano que vem. Ele não poderá se reeleger no ano que vem. Lembra que o Rodrigo Maia tentou, né, dar uma esticadinha? Ele, o Alcolumbre. Alcolumbre, que Rodrigo Pacheco quer de volta. Ele, Alcolumbre, foi fundamental para que Rodrigo Pacheco fosse seu sucessor. E Rodrigo Pacheco quer não apenas devolver o favor, mas ele quer construir uma rede de apoio à sua candidatura ao governo de Minas Gerais. E se não der certo esse projeto, se não andar, ele pode voltar para suceder Alcolumbre, como Alcolumbre o antecedeu e talvez seja seu sucessor. Ele quer suceder ao Alcolumbre? Não, ele quer ser governador de Minas Gerais. Mas se esse processo trava, se a coisa não anda, se o caminho se mostra inóspito, acre, ele pode pensar: Alcolumbre, você vai ter aí possibilidade de ficar aí 2 mandatos, eu sou jovem, volto eu. Por quê? Porque esses cargos podem ser plataformas de lançamento para a presidência da República. Esse não é o caso do Lira. O Lira não pensa em ser presidente da República, embora tenha feito pesquisas para saber como é que seu nome é recebido. Né? De vez em quando o cara fala, por que não eu? Né? Mas esse não é o projeto central. O projeto central é fortalecer, e agora inclusive com a possibilidade de que essa figura juridicamente abstrata, mas que tem muito voto, então politicamente é uma realidade incontornável, que é o Centrão, que haja também a formalização jurídica como federação de partidos. Lira trabalha nesse projeto. E é um projeto que pode dar aos seus líderes um controle por muitos e muitos anos do Congresso Nacional. Mas o terrível é que projetos começam a ser defendidos, ganham trânsito, e nenhum projeto ganha trânsito sem que o presidente da casa permita. Então o Rodrigo Pacheco abriu a porteira para vários projetos contra o Supremo Tribunal Federal para ganhar votos. Para o Alcolumbre, mas para ele próprio, para formar uma rede de apoio, não só para agora e não só para 26. É projeto de poder. E na Câmara, escancaradamente é o seguinte: votaremos conforme o humor e conforme o tom e conforme o momento das nossas relações com o Executivo. Esse projeto aqui é muito bom, mas votaremos contra, porque agora é hora de votarmos contra para que possamos colocar o Executivo contra a parede, para colocá-lo nas cordas. Não, esse projeto aqui é uma porcaria, mas vamos aprová-lo, porque agora é hora da gente dar um sinal de boa vontade, porque o Executivo está atendendo às nossas exigências, em cargos, em liberação de verbas. O processo de representação, o princípio de representação desaparece. O representado some de todas as considerações. O povo, de onde emana o poder que é dado a essa gente, desaparece de todas essas considerações. É apenas uma disputa intramuros
dentro do poder estabelecido por mais poder e por projeções políticas. Não é? Então, definitivamente, isso nada tem a ver com representação, com a repartição de poder, com Estado de Direito e com democracia. E é o Congresso, como já fez em outros momentos da história. Houve momentos em que o Congresso brasileiro foi heróico, mas houve momentos em que ele pariu crises. E parece é o que está tentando fazer agora, Ronald Gimenez.